Boa tarde a todos. Podemos começar, Flávia? Alô? O professor Adalberto está me ouvindo? Não? Perfeitamente, perfeitamente. Então, eu creio que eu acho que eu posso começar, não? Acho que sim. Então vamos lá. Eu quero dizer, primeiro, cumprimentar os meus companheiros aqui de mesa, dizer que eu me sinto profundamente honrado ao ouvir declinar os postos que vocês ocuparam, porque meu pai foi ministro da Saúde do Brasil, foi presidente da Organização Pan-Americana de Saúde e vice-presidente da Organização Mundial de Saúde. Então, de certa forma, eu me sinto em casa, apesar de ser engenheiro e empresário, podendo contar com tão distinguidos companheiros. O nosso tema de hoje é a nova ordem econômica mundial e a nova ordem sanitária mundial. Eu vou apenas para, como nós falamos aqui no Brasil, para pôr a bola em jogo, dizer que nós estamos realmente no limiar, cruzando uma nova ordem de escala global, do ponto de vista da percepção geral. Porque, na realidade, isso tudo já começou há algumas décadas. Em 1970, a ONU realizou a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. Anos depois, um famoso relatório chamado Our Common Future, coordenado pela Gro Brundtland, que era ministra da Suécia. Ainda 12 anos depois, só que a Bolsa de Nova York, através do Morgan Stanley Sustainability Index, começou, de alguma maneira, a codificar as empresas a respeito da sua obediência a regras do meio ambiente. E no ano seguinte, a ONU criou o Painel Internacional de Mudanças Climáticas. Houve uma enorme resistência dos meios empresariais por ter seus interesses contrariados em reconhecer que realmente o mundo tinha entrado numa nova fase, que hoje está sendo batizada o Antropoceno, que quer significar que as condições de vida no nosso planeta hoje dependem muito mais da predominância da nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, e da que ele organizou a sua vida, sobre as mudanças na ordem natural das coisas. E essas mudanças, elas realmente têm na sua base a mudança da organização econômica. Uma organização profundamente perversa que cria bilhões, pode-se dizer, de famélicos e desprovidos e uma grande concentração de renda em alguns países e dentro dos países em algumas pessoas, famílias e empresas. Isso se reflete num sistema de produção altamente predatório de recursos naturais e promotor de uma poluição muito grande que afeta muito as condições de vida, as condições de saúde e, hoje, nós vemos as próprias condições de sobrevivência na vida do planeta,
pelo aumento da temperatura, o efeito nos mares, o efeito nas doenças pulmonares e toda uma gradação de consequências que o homem pareceu ignorar na sua busca permanente de um padrão consumista de vida. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, e eu diria a classe médica e os órgãos de saúde no mundo inteiro têm sido uma voz apontando o quanto isso é nocivo para o nosso futuro. Mas apenas quando a essas condições vieram a somar também condições econômicas e as condições econômicas decorrentes da associação do que a gente come e do que a gente usa de energia com esses efeitos negativos, é que o mundo tem procurado acordar. E a ONU, em particular, estabeleceu os objetivos do milênio e depois, agora, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ora, isso passa por ações em 17 campos, que é muita coisa, e muitas frentes de trabalho. Mas não há a menor dúvida que a ocorrência da pandemia, de alguma maneira, veio reforçar essa visão que, no fundo, o nosso planeta parece estar saturado de tanto despeito, de tanta ignorância, de tanto negacionismo em relação ao que o homem produz. E, como a esta pandemia, aí todos se compenetram que outras poderão se suceder, o mundo realmente cai em si e, pela primeira vez, parece querer trabalhar numa forma de governança mundial. As duas outras formas, a Liga das Nações, depois da Primeira Guerra Mundial, e a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, decorreram de guerras. Agora, a discussão da governança não vem de uma guerra, mas vem de um efeito que está sendo tão nocivo, tão desproporcionalmente desumano, como foram as guerras do século passado. É nesse contexto que realmente, por entender que o mundo passou a ser a nossa casa comum, como disse o Papa Francisco numa encíclica de 2015, Laudato Si, e que nós temos responsabilidade em relação a essa causa comum, como um estudo recente da Universidade de Londres apontou que qual seria o investimento de maior retorno para o mundo? Seria mandar equipes e vacinar de graça a África inteira, porque isso seguraria a extensão da pandemia. Então, isso custaria 35 bilhões de libras, mas seria um investimento de alto retorno, porque as companhias teriam de novo os aviões cheios, os cruzeiros, os seus negócios. Então, o mundo está, no momento, reunido em Glasgow, tentando digerir isso tudo, e a dificuldade de ter uma governança global é aguda, tanto que os Estados Unidos e a China estão anunciando um pacto próprio dentro da governança global, driblando essas grandes instituições, feito a ONU, feito a Organização Mundial da Saúde, que eles mesmos criaram no passado justamente para isso, para os homens se entenderem a respeito da sua morada comum. Mas eu estou aqui em presença de grandes especialistas
e eu sou apenas um empresário preocupado com o futuro. Então, eu vou dar sequência aqui à reunião e nós vamos ter o prazer de ouvir, eu acho que em primeiro lugar é o professor Adalberto, que nos honra aqui com a sua presença. Muito obrigado, muito boa tarde de Lisboa. Como disse há pouco na abertura, em Lisboa já é noite e é um prazer estar com os nossos amigos do Brasil e queria felicitar o nosso moderador pela excelência do enquadramento que fez e que, de certa forma, facilita muito a reflexão que eu aqui vos trago. O tema está bem desenhado, na justa medida em que, parafraseando o Papa Francisco e a encíclica referida a 2015, acima da política está uma vontade de compreender em todo o mundo o sentido da vida humana. E um dos aspectos positivos que a globalização nos trouxe é talvez a maior facilidade de nós compreendermos o mundo nas suas múltiplas dimensões, percebendo que o fator crítico de instabilidade no mundo e de retardo, de atraso no seu desenvolvimento consistente e equilibrado é o fator relativo à persistência das desigualdades. As desigualdades entre norte e sul, entre países e regiões, entre países ricos e países em vias de desenvolvimento ou países pobres. Enquanto nós não formos capazes de estabilizar no planeta um modelo de desenvolvimento que seja sustentado, mas que ao mesmo tempo permita que o desenvolvimento humano possa estar alinhado com esse desenvolvimento económico e industrial, nós teremos muitos dos problemas que aqui já foram referidos. A Covid-19, como também muito bem foi referido, é apenas um episódio naquilo que é um processo normal de natureza epidemiológica que a humanidade conhece há muitos séculos. Nós, se revirmos a história das pandemias, verificamos que regularmente e provavelmente daqui para a frente, em intervalos de tempo menores, nós nos confrontamos com fenómenos biológicos desta natureza. Naturalmente que um fenómeno natural, um fenómeno biológico inesperado, de natureza infecciosa, mas o mundo não está livre também de fenómenos deste tipo de natureza não natural. E esta é uma questão que tem que estar presente na dimensão da segurança dos próprios países e da própria defesa estratégica que os países têm que considerar relativamente à proteção das suas populações. A Covid-19 teve esta particularidade, o vírus SARS-CoV-2 veio do seu ponto de origem no continente asiático, a partir da China, de leste para oeste e de norte para sul, e não teve nenhum filtro relativamente às condições específicas de cada país, ou seja, ele foi, do ponto de vista epidemiológico, eu diria, democrático, porque atingiu igualmente os países mais desenvolvidos, mais ricos, com sistemas de saúde evoluídos, como atingiu também, depois mais tarde, num segundo tempo, os países com menos recursos. Ora, o que acontece é que foi possível à humanidade compreender que um simples fragmento de RNA conseguiu pôr a aviação civil no chão, conseguiu bloquear a economia e conseguiu fazer com que milhões de pessoas deixassem de ter uma vida normal, de trabalho e tivessem que ficar limitadas na sua liberdade e na sua vida pessoal e profissional. Há lições que nós temos que tirar deste processo. Por um lado, que a globalização não deve servir apenas, como muito bem foi referido, para que o mundo compita, faça uma competição espúria pelos recursos naturais e para que mantenha esta tendência egoísta de aprofundamento das desigualdades entre países e entre continentes e entre regiões. Que o mundo ganhará muito do ponto de vista da cooperação internacional
E aqui o papel das organizações e das agências internacionais, desde as Nações Unidas até à OMS e a Organização Pan-Americana, nós temos aqui o nosso colega que seguramente tem essa experiência, é muito importante naquilo que tem que ser o empoderamento e o reforço das suas próprias competências e capacidades. Nós temos que interiorizar no discurso político e na ação política a expressão partilha. Partilha, colaboração e cooperação. A investigação científica, o desenvolvimento, a inovação tecnológica tem que ser algo que o mundo se habitua a partilhar de forma, digamos, co-criativa e de forma cooperativa. O que se tem passado com as vacinas tem revelado que ainda hoje prevalece um elevado nível de egoísmo relativamente à distribuição dos benefícios que a inovação científica e que a investigação nos traz. Foi também referido já em relação ao que se passa com a África e ao custo estimado dos 35 bilhões de libras para distribuir vacinas pelo continente africano, que seguramente teria um retorno que multiplicaria por 10 ou por 12 esse valor investido. Ora, países como, permitam que cite o caso do Brasil, que é um grande país, um país continental, com um grande potencial, não só regional, mas mundial. Países como a Rússia, como naturalmente a China e os Estados Unidos, a própria União Europeia, têm que ser países que promovem a cooperação e o desenvolvimento sustentável do mundo, tendo em vista os ODS, tendo em vista os 17 ODS, mas tendo em vista que o mundo hoje, com os seus 7,8 bilhões de habitantes, está a atingir o limite máximo da sua capacidade de sustentabilidade se nada for feito. Eu gostaria de vos transmitir e lembrar, provavelmente não terão esta informação, que nós temos em Portugal um problema muito sério de demografia. Somos hoje um dos 2 países mais envelhecidos da Europa e somos o 5º país mais envelhecido do mundo. O que significa que, para além da ameaça estratégica que se coloca do ponto de vista económico e do ponto de vista social, nós temos perante estes riscos epidémicos e endémicos relacionados com a Covid e outros tipos de processos infecciosos, temos de facto ameaças específicas que se colocam a países como Portugal e a Itália, que é também um dos países mais envelhecidos da Europa. Terminaria pegando no tema que foi o mote para a nossa discussão e que tem sido o mote para o nosso debate. Uma nova ordem económica e uma nova ordem sanitária. Elas estão ligadas entre si. Pela primeira vez nós percebemos que a saúde tem precedência sobre a economia, que uma crise de saúde pública congelou e bloqueou o funcionamento da economia mundial e, portanto, essa percepção que na Europa está a ser muito vivida. Eu estive há poucos dias em Bruxelas, numa reunião a propósito do lançamento desta nova autoridade regional de resposta europeia às emergências em saúde pública e está claro que hoje em dia a própria União Europeia e creio que também os Estados Unidos e naturalmente o Brasil compreendem que o investimento em saúde não pode ser mais visto apenas como um custo. O investimento em saúde é um investimento na proteção não só das pessoas, mas na proteção da economia. Nós fomos apanhados de surpresa, tivemos muitas pessoas que sofreram, muitas fatalidades, muitos doentes que ficaram em situação muito difícil, mas tivemos uma distribuição do tecido económico e da criação de riqueza que ainda hoje perdura e cujos efeitos nós não conseguimos antecipar neste momento. Que a nova ordem económica e que nova ordem sanitária vamos ter, é difícil neste momento definir. Eu acredito que o empoderamento do papel das Nações Unidas será essencial, o empoderamento de organizações como a Organização Mundial de Saúde é essencial e isso poderá funcionar como um elemento de estímulo à cooperação e ao menor egoísmo entre as nações mais ricas e as nações mais pobres e, naturalmente, criar condições para que a próxima pandemia, que nós seguramente vamos enfrentar nas próximas décadas, não sabemos, seja algo relativamente ao qual nós estamos melhor preparados
e estamos mais habilitados, não só em termos de resposta sanitária direta, saúde pública e assistencial, mas sobretudo num fortíssimo impulso à investigação científica, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. E ficaria por aqui, naturalmente, com muito gosto e disponibilidade para depois no debate poder participar e discutir com os nossos companheiros e também com a audiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora passaria a palavra para o próximo orador. Eu sugiro que seja o diretor da Organização Mundial de Saúde. Muito obrigado. Eu gostaria de primeiro agradecer o convite da iniciativa FIS para participar dessa semana, né, de debates e de reflexões. E aproveito já muito do que foi apresentado pelo ex-ministro de Portugal, pelo coordenador dessa mesa, né, tomo já essa oportunidade para falar um pouco do ponto de vista da saúde pública, né, essa necessidade de uma nova ordem, que eu entendo como uma nova governança, né, econômica e também do ponto de vista da saúde. Primeiro, pela percepção de que ninguém estava preparado adequadamente para a pandemia. Isso não é uma crítica, claro, nós tendemos a planejar o futuro com base nas experiências do passado, e as experiências recentes que se tinha era da epidemia de influenza, em 2009, se alastrou muito rápido, mas tinha pequena capacidade de produzir muitos casos graves, ou dos primos, né, do SARS-CoV-2, o SARS e o MERS, os dois surtos importantes que produziam muitos casos graves, mas se disseminavam com mais lentidão, o que facilitou o controle. Ninguém estava preparado, nem os países, nem os instrumentos globais que nós temos, como o Regulamento Sanitário Internacional, para responder a uma pandemia com essa gravidade que nós tivemos. Os países que melhor responderam foram exatamente os países capazes de se adaptar, de incorporar inovações rapidamente, de revisar seus planos, de incorporar o que as evidências científicas iam demonstrando como medidas efetivas e, assim, conseguir avançar. Ainda há muito para fazer, a epidemia não acabou, né? O recrudescimento agora, em alguns países da Europa, como a Alemanha, como a Holanda, o crescimento grande em outros países da Europa, como a Rússia e outros países, talvez uma demonstração de que a pandemia ainda seguirá. Ao mesmo tempo, eu creio que é extremamente importante discutirmos a governança global, que é preciso, né? Fortalecimento dos organismos multilaterais, discutir os próprios mandatos de verificação e resposta a surtos. Eu creio que tudo isso vai estar na mesa agora numa Assembleia Mundial da Saúde extraordinária, que nós teremos ainda no mês de novembro, e que será uma oportunidade fundamental, né, para que os países possam rever a governança global e fortalecê-la. Há países defendendo mudar os atuais instrumentos, há países defendendo um novo tratado, mas o espírito de reconhecer que o que nós temos não é suficiente para responder a uma pandemia com essa gravidade, que pode ocorrer no futuro, nós não sabemos quando, mas sabemos que vão ocorrer novas pandemias. O mundo precisa, sem dúvida nenhuma, estar melhor preparado. Uma segunda reflexão, eu diria, essa inter-relação profunda entre saúde e economia, né? O impacto grave da pandemia na economia e na sociedade, né? Nós poderemos ter, na América Latina, uma redução de mais de 10 anos nos avanços que tinham sido obtidos no combate à pobreza e à pobreza extrema, né? Nós tivemos um impacto também demonstrando essa relação intrínseca da economia com a saúde, né, no caso, a própria baixa efetividade da resposta na América Latina. Antes das vacinas, quando a gente só tinha as medidas de saúde pública, quando a gente olha os países europeus que têm uma rede de proteção social importante, adotavam medidas de saúde pública, de redução drástica da mobilidade, de suspensão das atividades essenciais, e a pandemia fazia como um V invertido, né? 2 semanas depois das medidas tomadas, imediatamente começava a cair a transmissão.
Na América Latina, nós não tivemos isso. Tivemos um platô prolongadíssimo por vários meses. Né? Os países da América Latina estão entre os 5, vários dos países, o Peru, o próprio Brasil, todos eles estão entre os países com maiores taxas de mortalidade no mundo. Porque em países onde metade da economia é informal, onde uma parte importante da população vive numa condição de aglomeração quase que natural, nas favelas, nas comunidades mais pobres, sem uma rede de proteção para efetivamente assegurar que as famílias mais pobres, mais vulneráveis, pudessem sobreviver, as medidas de redução da mobilidade, as medidas de contenção, elas tiveram uma efetividade muito limitada. Uma terceira questão que fica claro também da pandemia é que nós precisamos construir, dentro dessa nova governança global da saúde, sistemas de saúde mais resilientes. A pandemia demonstrou a baixa resiliência de sistemas de saúde, principalmente na América Latina, mas mesmo sistemas de saúde de países desenvolvidos sofreram e não foram capazes de responder aos outros problemas de saúde pública nos períodos mais críticos da pandemia. Nós ainda estamos fazendo todas as análises, mas o excesso de mortalidade que a gente encontra em todos os países das Américas é muito significativo. E que deixaram de ser registradas no primeiro momento. Isso deve estar em torno de 20% a 25% de excesso de morte. Mas ainda tem um excesso de mortes por outras causas, né? De pessoas com câncer que tiveram mais dificuldade ainda de ter acesso ao tratamento, de hipertensos que descontrolaram a doença durante a pandemia por falta de acompanhamento, de acesso a medicamento, de cirurgias eletivas que foram prorrogadas e às vezes eram essenciais de terem sido realizadas. Ou seja, quando nós olhamos o mapa dos serviços de saúde na América Latina, que nós temos feito inquéritos, né, de continuidade ou suspensão de funcionamento, a gente vê que eles tiveram problemas de interrupção grave. Assim como nós vemos o grau de exposição, né, que tinham os profissionais de saúde, as taxas de mortalidade por Covid-19 na América Latina foi muito maior do que nos países desenvolvidos, porque, em grande parte, os sistemas de saúde, os profissionais não tinham acesso a equipamentos de proteção individual, a protocolos bem estabelecidos. Né? Isso, eu acho que, por um lado, demonstra a necessidade de ter esses sistemas mais resilientes, e tem um lado positivo. Né? Essa crise dramática, ela nos forçou a avançar muito em alguns temas que estavam parados. Dou só um exemplo: a teleconsulta, o aconselhamento remoto, o uso de telefones celulares, de plataformas que já estavam acessíveis antes, mas que não eram utilizadas, podem ser, e se forem mantidas, um elemento importante para contribuir com a redução das barreiras de acesso que nós ainda temos de maneira importante. Creio que também é importante, nesse ponto, de como os sistemas também não foram capazes de atuar revertendo a desigualdade que já é tremenda na América Latina. Né? Todos os países que têm dados consistentes demonstram um excesso de mortalidade, um risco maior de adoecer, de ter formas graves de morrer entre os afrodescendentes, entre a população mais pobre, entre populações indígenas e outros grupos mais vulneráveis, né, que têm mais dificuldade de acesso aos serviços para todas as causas e tiveram também na pandemia. Ou seja, os sistemas de saúde, em geral, não foram capazes de estabelecer estratégias capazes de reduzir essas barreiras. Uma outra questão importante que precisamos refletir é, sem dúvida, a vulnerabilidade da concentração que existe hoje no mundo de produtores de medicamentos, de vacinas e de produtos para a saúde. Nós vimos as várias crises geradas pela disrupção das cadeias de logística, pelo nacionalismo da produção. O governo da Índia, por exemplo, suspendeu, né, exportação de vacina, de seringas, causando problemas no mundo inteiro. Os países da América Latina que lutaram, né, para ter acesso a máscara, a luvas, no começo, depois a respiradores, a testes de PCR, depois a vacina,
Ou seja, isso demonstra que nós precisamos, nesse pensamento diferente sobre como organizar uma governança de saúde, buscar responder essa vulnerabilidade com fortalecimento da capacidade de produção na América Latina, de maneira a reduzir essa dependência extrema. E, por último, eu creio que o tema dos mecanismos de acesso equitativo. Eu creio que essa imagem de mandar pessoas, né, e vacinas para vacinar na África sintetizam muito a ideia correta de que ninguém vai estar protegido enquanto todos não estiverem. Né? Nós vemos agora parte da explicação das novas ondas em países que já estavam com 65% da sua população vacinada. Parte deles se deve a que agora a variante Delta começa a ser predominante e produzindo surtos importantes entre os não vacinados. Um mecanismo equitativo para vacinas, ele é um imperativo ético-moral, mas ele é também a melhor resposta de saúde pública, porque enquanto houver transmissão descontrolada do vírus, do SARS-CoV-2, sempre haverá a possibilidade de surgir uma nova variante que não seja protegida pelas vacinas atuais. Então, revisar bem decisões corretas que foram tomadas como o mecanismo COVAX, mas que sem as regras para garantir o acesso equitativo à produção, esse mecanismo, eu digo, faço essa imagem, ele ficou um carro excelente, né, com um motor chamado Equidade, mas que não tinha combustível, porque os produtores sempre priorizaram entregar as vacinas dos seus acordos bilaterais, onde eles cobravam 30%, 40%, 50% mais do que o que tinham se comprometido com o mecanismo COVAX. Então, estabelecer regras para o acesso equitativo é também um elemento essencial de uma nova ordem sanitária que nós podemos e devemos construir, e a Assembleia Mundial da Saúde, agora em novembro, que eu já mencionei, vai ser mais um passo para que a gente avance nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu creio que nós três, de alguma maneira, estamos convergindo numa grande conclusão, que realmente não é por mudanças setoriais que o mundo vai resolver. A mudança sanitária, a nova governança sanitária, pressupõe uma nova governança econômica, uma nova cooperação no plano dessas cadeias mundiais de produção, que, como foi muito bem ressaltado, deixaram de funcionar e estão levando de novo os países a fugirem de uma visão global complementar para uma visão mais isolacionista, autossuficiente de cada um por si, e que só agravará a profunda desumanidade do atual estado das coisas. Mas eu queria dar a palavra, então, agora eu não sei se é o doutor Marcelo, talvez o representante da Organização Pan-Americana de Saúde. Não, eu acabei de falar, agora é o Marcelo. Acho que sou eu, José Luiz. Não, muito obrigado, José Luiz. Boa noite a todos, ao ministro Adalberto, a você, Jarbas, e aos nossos queridos amigos da Iniciativa FIS. Eu falo aqui diretamente dos Estados Unidos, da Filadélfia, talvez um pouco do histórico nosso e da nossa empresa, para inserir dentro desse contexto dessa nova ordem econômica e sanitária mundial. Eu vivo já fora do Brasil há quase 10 anos, e há cerca de 2 anos já, por conta da pandemia e por tudo que tem sido causado em todos os sistemas mundiais, a gente não tem conseguido voltar ao Brasil para visitar os amigos e as nossas famílias. Então, a primeira mensagem é que a pandemia mudou a nossa forma de viver e teve impacto, e está tendo impacto ainda muito profundo também nas empresas privadas. A Air Liquide, eu estou nesse grupo, o grupo Air Liquide Airgas já há mais de 20 anos, vivi no Brasil,
fui CEO das nossas operações há muitos anos atrás, depois vivi muitos anos com a família na China, e agora recentemente na Filadélfia. Só para os senhores entenderem, o grupo Air Liquide Airgas é o líder mundial para gases, tecnologias e serviços, tanto para a industrial quanto para a área médica hospitalar. E eu acho que é muito difícil a gente falar na situação de pandemia e pós-pandemia sem falar num produto essencial que certamente chamou a atenção dos senhores, dos meus colegas aqui no painel, mas de todos que estão nos ouvindo, que é a importância crucial do oxigênio e que tem sido essencial no tratamento de pacientes com Covid. E esse é um dos nossos, se não for o principal, principais produtos no mundo, e obviamente é o principal na área da saúde e na área hospitalar. Acho que todos acompanharam no Brasil, eu estando aqui muito de perto, né, todas as situações de emergência. E eu acho que o professor José Luiz, doutor Jarbas, o senhor comentou das questões de desigualdades, né, aquilo que nós vivemos na região de Manaus. Apesar dos Estados Unidos ser um país de primeiríssimo mundo e muito rico, o doutor Jarbas mora aqui também, nós também vivemos e ainda estamos vivendo situações de emergência e muito críticas em relação a essa onda, quarta onda que assolou os Estados Unidos recentemente, principalmente na região sul, com essa nova variante, a variante Delta, criando inúmeras situações extremamente desafiadoras, eu diria, do ponto de vista de cadeia de suprimentos de um dos principais produtos e produto essencial à vida, que é o oxigênio. Eu uso o oxigênio como um exemplo para tentar trazer a visão, talvez, da iniciativa privada, a nossa visão e a contribuição nessa questão da nova ordem sanitária e econômica mundial. O oxigênio é um produto criogênico, ou seja, ele é produzido normalmente em pressões altas e baixíssimas temperaturas, o que significa uma extrema dificuldade de deslocamento e de transporte desse produto, e como qualquer produto, ele tem uma capacidade limitada de produção e de transporte. Eu acho que foi comentado a fragilidade que foi demonstrada dos sistemas de saúde dos países pobres, mas eu diria inclusive dos países ricos, né? Muitos países sofreram no começo da pandemia. Estados Unidos sofre até agora com a questão da vacinação, que se tornou uma questão extremamente complicada. Nós vimos o que aconteceu na Itália. As notícias hoje, a Alemanha talvez com um dos maiores índices de disseminação do Covid desde o começo da pandemia. Então, a questão do oxigênio é uma questão fundamental, e a mensagem que eu deixo aqui, exportar ou importar esse tipo de produto é um grande desafio. Ou seja, nós somos uma empresa global, presente em mais de 80 países, mas atuamos de maneira extremamente local quando se fala ou se trata da cadeia de suprimentos. Então, essa questão por si só criou uma grande dificuldade em toda a nossa indústria em suprir essa demanda de oxigênio, que eu acredito poderia ter sido antecipada. Eu acho que o senhor Jarbas Barbosa comentou a questão da dificuldade de planejamento e antecipação daquilo que tem acontecido com o Covid. Esse é um ponto que eu vou ressaltar, mas a gente encontra ainda em regiões dos Estados Unidos onde a demanda por oxigênio foi multiplicada por 3 ou 4 vezes, agora principalmente na parte sul do país. Enfim, nossas vidas foram mudadas, as empresas têm sofrido, a crise é uma crise mundial de logística e de ruptura de operações em vários segmentos. E eu gostaria de deixar três pontos para a nossa discussão e talvez reflexão agora e no futuro, dentro dessa nova ordem que tem se formado e eu creio que está se intensificando. Primeiro, as empresas privadas precisam de um novo processo de gestão e avaliação de risco, e nós temos que aprender com tudo o que aconteceu nos últimos 1 ano e meio, 2 anos dentro dessa crise, reavaliar os nossos sistemas e nossas cadeias de suprimentos, de produção, de distribuição. Nós fornecemos, de novo, um produto básico à saúde pública, e ficou evidente que há uma necessidade de uma revisão
desses sistemas, né? Infelizmente, eu digo, os gases medicinais são essenciais e eles não podem, via de regra, atender demandas em diferentes pontos do planeta, se não forem produzidos e distribuídos localmente. Então, gestão de risco industrial, gestão de risco de logística e de negócio mudou e vai continuar mudando nas empresas privadas. O segundo ponto, que eu acho que é um ponto bastante importante, e eu acho que ele vai de encontro àquilo que foi comentado pelo ministro Adalberto e por você, Jarbas, eu acho que há necessidade, e nós vimos isso na cooperação e coordenação do OMS na questão das vacinas, não foi perfeita, mas existiu e países passaram a ter acesso. Eu acho que a coordenação das autoridades sanitárias, das autoridades de gestão de emergência, como aqui nos Estados Unidos a FEMA, como foi feito com o Ministério da Saúde no Brasil. Esse diálogo tem que continuar, essa pandemia deve acabar, eu espero, em breve, mas talvez a gente tenha uma situação endêmica de Covid que deve mudar, né, a questão de incidência de doenças respiratórias, e eu acho que esse diálogo ele é bastante importante, porque há necessidade de um planejamento e de investimento por conta das empresas para suprir a necessidade da área da saúde em produtos, novamente, que são essenciais. E eu queria concluir com a questão que foi colocada e ressaltar a tecnologia, inovação, sustentabilidade. Eu acho que os países ricos demonstraram, e os mais avançados, a sua capacidade na criação e distribuição das vacinas, sem esquecer com orgulho as nossas próprias instituições do Brasil, como a Fiocruz e o Butantan, no esforço de produzir localmente com tecnologia do exterior, mas eu acho que as empresas privadas têm um papel fundamental na continuidade de investimento na questão de inovação, na questão de pesquisa, e dando novamente o exemplo prático para o público que nos ouve, o exemplo da geração de oxigênio de maneira descentralizada, de maneira local, de maneira mais eficiente, consumindo menos energia e podendo atender às necessidades mesmo dos países mais remotos e mais pobres. Esse é um grande desafio que nós, como empresa, temos nos colocado e vamos continuar investindo em pesquisa, em desenvolvimento, para socializar a distribuição e o acesso a esses produtos que são tão importantes. A questão da sustentabilidade, eu queria dizer, se algo que essa crise impactou a sociedade de maneira profunda, eu acho que foi essa noção da necessidade de ter um modelo de desenvolvimento do nosso planeta e um modelo mais sustentável. De novo, a iniciativa privada ela tem um papel fundamental nessa questão. Eu me lembro mesmo aqui nos Estados Unidos, durante o governo anterior, mesmo o governo não priorizando esse tópico, as grandes empresas passaram a priorizar. Eu acho que essa questão se tornou muito mais evidente durante a pandemia. A opinião pública tem sido um agente de transformação e acho que grandes empresas como a Air Liquide e a Airgas, elas têm um papel fundamental em ter um processo de desenvolvimento das nossas atividades que seja sustentável. Objetivos financeiros têm que estar lado a lado com objetivos de utilização dos recursos naturais de maneira reciclável, sustentável e limpa. E esse é um papel fundamental que eu acho que a nossa empresa e a nossa indústria tem nessa transição energética que é tão importante para essa nova ordem mundial, seja ela econômica, seja ela sanitária. É isso que eu gostaria de deixar. Dr. José Luiz, eu devolvo a palavra para o senhor e talvez abrir, com o tempo que nos resta para as perguntas e também para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo, foi muito interessante e eu diria mesmo muito complementar, porque eu acho que nós todos concordamos, apesar de termos dado ênfase ao aspecto público, talvez institucional, governamental, nas intervenções anteriores. Você trouxe muito bem o importantíssimo papel da iniciativa privada
nesse momento de transição, na qual a transição energética, o mundo já passou por outras transições energéticas muito grandes, quando pulou do carvão vegetal para o carvão mineral, depois, na altura da Primeira Guerra Mundial, do carvão mineral para o petróleo. E agora inicia essa trajetória que não será tão curta, talvez leve uns 20 e poucos anos, para a busca de uma produção de energia, vamos chamar assim, amigável em relação ao meio ambiente, que vai corresponder a um uso muito grande da energia elétrica, do hidrogênio, de formas alternativas de produção. Mas tudo isso, eu tenho aqui algumas perguntas e muito pouco tempo. Eu acho que tem alguma coisa que houve uma certa recorrência, é que acompanhando um pouco do exterior a situação de Portugal, então eu dirigiria essa pergunta ao professor Adalberto, nós vemos que Portugal demonstrou uma grande agilidade ali, nos pareceu, em abrir e fechar na medida do necessário, mas com uma grande, eu diria, apoio, que nos pareceu, aqui do Brasil, da opinião pública. Enquanto a opinião pública aqui no Brasil se dividiu muito, o assunto ficou politizado. É como houvesse uma grande divisão. A percepção que eu tenho é que em Portugal havia uma espécie de um alinhamento entre quem propunha medidas e as orientava e os que seguiam. É isso mesmo? A minha percepção está certa? Sim, está certa. Enfim, nós temos que ser justos e temos que comparar a dimensão e a complexidade dos países, não é? Nós estamos a falar de um país pequeno, com cerca de 10 milhões de habitantes, que compara com um país continental que tem centenas de milhões de habitantes. Mas é verdade que Portugal, no princípio da crise, houve um fator que foi determinante, que foi o alinhamento político entre o governo e a oposição. Não houve disputa política e, portanto, as medidas que a saúde pública e que a comunidade científica levantaram e propuseram foram bem aceites pela população, compreendidas, e não houve uma fratura, digamos, política entre o poder e a oposição. Isso eu creio que é determinante. Relativamente à segunda fase, que é a fase da vacinação, Portugal é hoje o país do mundo com a taxa de vacinação mais elevada. Nós temos uma cobertura vacinal de 87%. Isto tem que ver com uma tradição, aí sim, portuguesa, cultural, de uma grande adesão às vacinas. Os portugueses gostam das vacinas e desde 1965 que o programa de vacinação em Portugal é muito bem sucedido. Há uma grande confiança nas vacinas e, portanto, nós conseguimos, através de um processo logístico bastante exigente, conseguimos em pouco tempo vacinar praticamente 87, 88% da população. Estamos agora a iniciar a terceira dose para os vulneráveis. O que é que acontece com a vacinação? Se me permitem, só para concluir. Nós temos bem consciência em Portugal, eu tenho estado nestas últimas semanas em muitas viagens pela Europa, Bruxelas, Itália, Suíça, e tenho claramente conversado com os colegas da OMS Europa. Nós temos a consciência de que a quinta vaga está a vir de leste para o oeste. A Alemanha hoje bateu e a Holanda bateram recordes muito preocupantes. E temos a sensação de que também nós, Portugal e Espanha, vamos ser atingidos por essa mesma quinta vaga e o RT está a subir já significativamente em Portugal. O que é que nós ganhamos então com esta cobertura vacinal? É claro
que a mortalidade baixa. O grande ganho neste processo é a redução da mortalidade por Covid e é também a redução dos internamentos graves. A mensagem que nós temos que passar para todo o mundo e nós acompanhamos a vossa situação no Brasil com interesse, com muito interesse. O Brasil é um país que tem uma comunidade científica muito, do ponto de vista da saúde pública, de grande valor e de grande qualidade. É que a ciência está numa luta muito injusta, porque aqueles que desconfiam da ciência querem certezas, querem que a ciência tenha respostas preto e branco, e se encontram no processo de vacinação uma menos cobertura, uma menos efetividade, procuram destruir esse processo. Bom, isso em Portugal não tem acontecido, felizmente. Espanha também está bem, Espanha também tem uma taxa de cobertura vacinal muito boa, mas tem que ver talvez com a tradição do país, com as questões de natureza cultural e, como dizia o nosso colega que vive nos Estados Unidos, nós olhamos para o país mais rico do mundo e vemos que existe nos Estados Unidos uma questão que é claramente uma questão sociocultural. Não tem que ver com riqueza, com pobreza, tem que ver com uma filosofia social que nos Estados Unidos é muito complicada, como aliás eu vi isso também na Rússia há pouco tempo, em Moscou, que a situação na Rússia penso que ainda é pior que a situação dos Estados Unidos. Mas enfim, para responder à sua pergunta, nós temos orgulho na resiliência e, digamos, na grande capacidade de adaptação da população portuguesa a estas medidas de saúde pública. Muito obrigado. Eu já aproveito para agradecer em meu nome dos organizadores a sua participação. Eu gostaria de ter ainda duas breves respostas. A primeira é uma pergunta direcionada ao Dr. Jarbas sobre justamente essa quinta onda, como a OMS vai se posicionar publicamente em relação a isso. Porque quando começou, houve críticas que ela foi talvez um pouco lenta em apontar que havia uma pandemia e alguns, talvez injustamente, incorretamente, se usaram isso para justificar inação. Mesmo no Brasil, algumas autoridades usaram isso. Não quero colocar em nenhuma saia justa, mas nós estamos à beira realmente de uma quinta onda. Eu tenho uma filha e netos que vivem na Alemanha, onde a situação está seríssima. A OMS cogita, em relação a essa quinta onda, ter uma comunicação mais agressiva, no bom sentido da palavra agressiva, para alertar a importância da vacina, a importância da cooperação internacional. Ela vem do leste, como disse o professor, vem do leste. Aquilo ali precisamos favorecer, não são países ricos. Doutor Jarbas, faz favor. Não, muito obrigado pela pergunta, Zé Luiz. Deixa eu tentar ser bem objetivo. Primeiro, sobre a questão da... A pandemia, na verdade, não é um conceito que faça parte do Regulamento Sanitário Internacional. O grau máximo de alerta no mandato atual que tem a OMS chama-se Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Quando a OMS declarou a Covid-19, que nem tinha esse nome ainda na época, com a emergência de saúde pública internacional, só havia 4.000 casos da doença, 80 casos somente fora da China. 80 só. Não havia morte ainda em nenhum lugar do mundo fora a China em relação à pandemia, em relação a essa declaração. Depois teve todo um debate se era ou não pandemia, porque pandemia, inclusive, não tem um critério objetivo para declarar. Mas eu concordo com você, e tem comitês, a OMS estabeleceu 3 comitês independentes, externos, de avaliação. E esses comitês fizeram várias recomendações que precisam ser adotadas, mas adotar essas recomendações
não depende só da vontade do secretariado do OMS, depende da decisão dos países. Porque todas as vezes que se dá mais poder a organismos multilaterais, você reduz um pouco para o bem comum, mas você reduz um pouco a soberania individual de cada país. Né? Então, isso tem que ser levado em conta. A situação epidemiológica é variada no mundo. Né? Por exemplo, aqui na América do Sul, depois de ter passado meses como epicentro, nós estamos num processo de redução do número de casos. Né? A combinação provável da alta adesão da nossa população, que aqui, ministro, é como em Portugal. Na América Latina, se há vacina, as pessoas se vacinam. É diferente de Estados Unidos, é diferente de Alemanha, é diferente, inclusive, da Itália, onde algumas regiões tiveram um negacionismo tremendo contra a pandemia, contra as medidas de saúde pública e contra a vacina, e agora são essas áreas que estão sendo mais acometidas. Zé Luiz, os instrumentos para controlar nós temos. Agora, não depende só, muitas vezes, de saúde pública. Né? Se aumenta a vacinação e aí esses grupos que não querem se vacinar aceitam se vacinar, comprovadamente a gente reduz o número de casos, o número de óbitos, a capacidade de transmitir. Se a gente, junto com isso, e aí é uma decisão local, né? Não pode ser uma decisão global, porque em cada local é diferente. Mas, por exemplo, nos Países Baixos, já há uma recomendação de talvez fazer de novo uma paralisação mais forte por 2 semanas. Porque como eles conseguem fazer uma paralisação muito efetiva em 2 semanas, isso combinado com a vacinação, consegue conter a subida de casos. Então, os instrumentos nós temos. O problema é como fazer com que esses instrumentos efetivamente sejam aplicados. Né? E a gente vê essa situação paradoxal. 5 países das Américas ainda não atingiram 20% de cobertura vacinal. Não conseguiram ainda proteger os mais vulneráveis. Enquanto isso, nós temos países ricos que compraram 3 ou 4 vezes a sua população a vacina, mas que por conta de grupos anti-vacina e da politização da pandemia e da vacina, não conseguem controlar a transmissão. Isso, eu creio que, sem dúvida nenhuma, é um ponto que nós temos que refletir muito para evitar, né, incorrer nos mesmos problemas no futuro imediato, para responder a essa pandemia e nas próximas pandemias. Obrigado. Muito obrigado. Foi muito elucidativo, foi uma honra ter aqui a sua presença, as suas explicações e também a sua defesa institucional dessa organização tão importante nesse momento da governança mundial. Mas eu queria, para a gente encerrar, ainda ouvir a palavra do Dr. Marcelo, justamente sobre essa questão da autonomia das cadeias de suprimento nacional, se isso, dentro de uma empresa líder mundial, global, altamente respeitada como a Air Liquide, se isso já correspondeu a algum tipo de mudança de estratégia em relação a essas autonomias regionais que sejam, face às dificuldades demonstradas pela própria falência de funcionar as cadeias de suprimento. Não estou me referindo ao oxigênio, no caso, mas até máscara, avental e luva, e umas coisas que não é possível os Estados Unidos depender de luva da China ou dos fármacos da Índia. Isso já correspondeu, na sua visão, a uma mudança da Organização Mundial da Produção em busca de uma maior autonomia nessas cadeias, essas cadeias de insumos produtivos? Zé Luiz, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar ser bem objetivo. A resposta é com certeza. Como eu disse, há todo um processo de reavaliação das nossas
percepções e internamente como avaliamos probabilidade, risco e impacto de certos eventos dentro de uma visão de longuíssimo prazo. A nossa empresa atua sempre com uma visão de longo prazo. Eu vou te dar exemplo, nos Estados Unidos nós já temos uma série de decisões de investimentos, seja incrementando a produção em algumas regiões nos Estados Unidos. Eu vou dar um exemplo da Flórida, que enfrentou talvez foi a região mais afetada por essa onda da variante Delta, como nós fazemos o planejamento dos nossos estoques, os sistemas de transporte usando o sistema viário americano, que sempre foi muito eficiente e que hoje está completamente congestionado e tem sido um problema muito sério, muito grande. E, de novo, em tecnologia, tentando criar novos processos de geração e produção, atendendo todas as necessidades de um medicamento, que é o oxigênio líquido, em termos de qualidade, confiabilidade, de análise, etc., para que a gente não passe mais pelas situações que nós passamos tentando atender essa demanda. Então, eu vou concluir, Luiz, o problema que nós enfrentamos aqui na Europa e a indústria em geral, de novo, não foi um problema de oferta, na verdade foi um problema de demanda que cresceu absurdamente, e nós estamos tentando entender qual vai ser o novo patamar de volumes, porque isso mudou até a forma como os hospitais e os médicos e as instituições tratam, né, os protocolos de tratamento de pacientes em geral, não só com Covid, com doenças respiratórias, vai depender certamente de volumes maiores de oxigênio, e isso está sendo estudado e implementado nesse momento, conforme a gente está conversando, José Luiz. Muito obrigado, doutor Marcelo, também, sua participação objetiva, clara, e de alguma maneira confortadora e confiante em relação ao futuro. Nós ultrapassamos um pouco a hora, e tem um verso português do Luís Camões muito importante: cesse tudo que a antiga musa canta, que um poder mais alto se levanta. E o que é esse poder mais alto? É que já há uns 10 minutos começou aqui um jogo do Flamengo aqui, e os nossos ouvintes estão começando a fugir, ou não estão fugindo, estão me mandando mensagens pelo WhatsApp. Ok, eles marcam uma continuidade, marca outro, está formidável, mas agora nós temos que prestigiar o nosso time. Time esse que, aliás, está vivendo o maior momento na sua história, graças a um técnico português que teve uns 3 anos atrás, aqui no Brasil, chamado Jesus. Mister Jesus. Então, com os meus agradecimentos do Dr. Josias, dos organizadores do evento, eu me sinto honrado em poder ouvi-los em primeira mão, tirar muitas dúvidas e compreender o profundo sentido humano dessas intervenções que vocês, caros companheiros de mesa, ofereceram a mim e aos ouvintes brasileiros. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite.